E a gente vai falar com o Luciano Simões sobre economia hoje, né, Luciano? Sobre a questão que está acontecendo em relação ao coronavírus de uma forma global, na economia do mundo, né? A gente viu, o dólar está subindo muito, já está passando aí dos 4,50, né? Já. Então a gente precisa entender melhor como tudo isso funciona. Eu queria agradecer a sua presença aqui no SP e te dar boa noite. Obrigado, boa noite, Fabiana. Bom, a questão central é que quando a gente fala de economia, a gente está falando de transações comerciais, mobilidade, pessoas indo, vindo, empresas comprando, produzindo, e tudo isso, quando você tem o que a gente já, infelizmente, está recebendo desse movimento, é uma trava, né? As economias estão paradas tecnicamente. O movimento tem se reduzido, a gente em números está falando já não mais de 1, 2 países, a gente está falando de um atingimento aí que 80 países, 100 mil casos no mundo. Então, assim, as pessoas têm que realmente ficar preocupadas porque esse movimento ele vai trazer, infelizmente, ainda um movimento de baixa para a economia mundial. Ainda para a economia mundial, né? Sim, cada país vai ter o seu reflexo, né? Nós estamos dentro de uma economia globalizada, cada país tem um reflexo, porém, no caso do Brasil, no caso da nossa região, são reflexos paralelos e a gente também sofre um pouquinho com essa questão do dólar. Por enquanto pequenos, né? Sim. Mas aí o dólar está subindo tanto dessa forma, o que está acontecendo? Por que os outros países estão sofrendo tanto com o coronavírus e, no caso dos Estados Unidos, o dólar só está subindo, se valorizando? Bom, quando a gente fala de economias mundiais, a gente está falando num sentido de China e Estados Unidos sempre serem as duas primeiras. Quando a China movimenta, infelizmente, uma trava onde as empresas dessas regiões, né, até da Coreia do Sul, não só da China, como outros países, as empresas estão parando ou já estão dando até férias coletivas, a economia está ficando restrita e esses movimentos acabam impactando nas bolsas de valores de cada país. Sim. Então, quando a gente faz a leitura essa última semana e todas as bolsas tecnicamente caíram, o investidor, quando a gente trata de uma maneira global, seja empresarial ou seja pessoa física, eles correm para o país mais forte. Sobrou quem? Estados Unidos. Certo. A moeda americana se valoriza e aos outros países que faz essa relação cambial acaba sofrendo. Então, hoje a gente já está falando de um patamar de 4,65 do dólar. É muita coisa. Tá muita coisa. Faz anos que a gente não vê esse valor, né? Sim, sim. A gente está há muitos anos aí. A tratativa agora é de pensar realmente de um dólar chegar a 4,80, 4,90. Isso comercial, porque o de turismo já está ali, né? Já, no 5, já. Ele faz sofre muito uma outra correção, como a gente sabe. E o turismo, por si só, é um dos setores também mais abalados, né? Certo. Quando a gente pensa em setores, essa correção do que a economia faz, ela vai trazer para alguns setores uma movimentação extremamente de baixa, né? Setores logísticos, setor portuário, a nossa própria região, né? Ela vai ter uma redução na movimentação portuária. Nós somos uma cidade de porto. O porto ele tem entrada e saída de comércio. Se esse comércio, tanto a empresa lá de fora parada ou até aqui, né, como a gente viu recentemente, empresas nacionais já estão sem receber algumas peças, essa movimentação portuária vai prejudicar também a nossa região, além do impacto que nós temos do grau de turismo que vai ser diminuído também. Na China são 360 milhões de trabalhadores que estão em casa, sem trabalhar. Então, com certeza, afeta muito o mundo todo, né? Sim, sim. Em relação ao porto, o que você acha que pode acontecer? A gente sabe que vai diminuir, né, a entrada e saída de produtos, mas o que pode acontecer? Que reflexos a gente pode sentir até aqui na nossa região? Falta de produtos, de repente? Sim, sim. Chegamos a um ponto onde já temos aí aproximadamente 10 dias das primeiras paralisações. Algumas empresas já estão se programando para essa próxima semana iniciar as paralisações. Tanto empresas de fora quanto empresas de dentro, né? Aqui na região São Paulo, São Bernardo, já tem algumas paralisações programadas. Ou seja, a falta de produto pode ser uma consequência imediata. A gente já está falando dos próximos dias faltar alguns produtos da linha industrial. Tá? Pensando que a gente tem também a linha agropecuária muito forte no Brasil e a gente tem uma manutenção. Não precisa correr para comprar alimentos, estocar nada. Vamos deixar bem claro isso. Mas a questão industrial. Mas a questão industrial vai pesar já de imediato. E nesse sentido, né, o que o país, o que o governo pode estar, né, e já iniciando as tratativas é exatamente de cortar os juros novamente para impulsionar as pessoas a voltarem, ou principalmente as empresas, a voltarem à produção. Só que esse intervalo, a gente está falando da primeira perspectiva de vírus e vacinas para abril. Né, os grandes especialistas já passaram para a gente que final de março para abril que cogita-se essa vacina. Né?
Antes disso, se tiver alguma coisa, a gente está à deriva, então podemos passar mais um mês ainda no movimento de baixa. São 13 casos já confirmados, então, no Brasil, né? 10 deles em São Paulo. Muita coisa, né, Luciano? As pessoas têm que estar preparadas e as empresas estarem preparadas até para tratar os funcionários. Hoje a Anfávia, inclusive, anunciou que o setor automobilístico pode sim ser abalado, alguns eventos estão sendo cancelados também, sim. Enfim, muita coisa pode acontecer. Você falou da questão dos juros, né, que a intenção é baixar mais esses juros, assim como nos Estados Unidos. Isso. A gente já tem tido baixa na Selic há alguns meses, né? O que vai mudar? A intenção que o governo tem é de colocar dinheiro em circulação exatamente para reativar a economia. A economia estava numa alta, no início do ano, cogitando, um dos indicadores, por exemplo, é a Bolsa estava cogitando aí já 115, 120 mil pontos e hoje estamos falando já em 96 mil pontos. É uma baixa muito grande, né? Podemos ainda ter mais uma baixa disso, reflexos dessa movimentação do vírus. Porém, o governo ele entra com uma mão sobre a taxa de juros e outra mão do governo, no caso do Banco Central, colocando moedas à disposição. Então, pode haver um programa de recuperação econômica, o governo tem manipulação possível para fazer isso, alguns programas possivelmente vão ser aí adequados no próximo mês para que essa economia volte a ficar ativa. Então a gente pode ficar tranquilo, não veremos uma crise econômica, uma recessão como em 2008, como tem sido falado muito nos noticiários? Nas questões muito pontuais de alguns setores, 2008 está se aproximando de alguns setores. Quando a gente fala de uma economia global, onde diversos setores, serviços, indústrias, agropecuária, quando a gente fala nessa globalização geral, tem que tomar cuidado na comparação. 2008 foi comparado a 29, foi uma grande crise histórica, mas atualmente a gente está pontualmente em alguns setores com problemas. Não precisamos ficar nesse pânico, não temos ainda um parâmetro tão próximo, graças a Deus, de 2008, sim. Mas, infelizmente, alguns setores pontualmente, como no caso de logística, setores da linha ligados à linha de turismo, principalmente também a parte de movimentações de peças importadas, esses setores serão abalados. Certo. Mas, como a gente já havia conversado, nem tudo é desespero. A gente tem algumas questões positivas aí a extrair com isso. São mais contenções, planejamentos que as empresas fazem para se preparar para qualquer cenário, né, lá na frente. Sim. Rapidinho, vamos falar só da questão dos investimentos? Então, já que a bolsa está baixa, o pessoal pode aproveitar e investir? Sim, das questões positivas, né? A taxa de juros vindo a ser atrativa, as pessoas têm que lembrar, se a taxa de juros vai baixar, renda fixa vai ser pior do que já está. Corre-se então para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nesse momento, para quem quer comprar e esperar esse movimento de corona passar, é um bom momento. A questão sempre, prudência, né? Entrar sempre com prudência, identificando, estudando. Ah, não sei fazer isso. Identifique um curso, um canal na sua região, né? As pessoas que quiserem entrar em contato podem fazer também isso para que faça de uma maneira correta. Existe muito movimento especulativo nesse momento. E aí as pessoas que pegam um pouquinho da poupança e colocam achando que em 2, 3 dias ganha, não é bem assim. Não é bem assim, tem que estudar direitinho. Para estudar direitinho, tem profissionais no mercado que podem ajudar e muito você, como professor Luciano Simões, como que você está nas redes sociais para o pessoal se procurar, se interessar pelos cursos? Obrigado. Pode procurar como prof.Luciano Simões. Eu costumo diariamente colocar dicas de maneira geral, da economia, informações aí também a respeito do coronavírus, né, e deixar as pessoas tranquilas, mas com prudência, né? Não é que o céu é de brigadeiro, a gente está passando por uma crise, temos ainda alguns dias de uma situação que pode piorar para todos, sim. Mas né, é passageiro, como a maioria estão dizendo. Obrigada, professor, e boa noite para você. Muito obrigado, Fabiana. Boa noite a todos.